Vamos lá. Então, um eixo, então, resolução de exercício, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte: um eixo é feito de uma liga de aço, de tensão, de cisalhamento admissível. Então, eu vou botar aqui bonitinho os dados para ficar mais fácil. Então, ele te dá a tensão admissível do material, 84 megapascal, né? Isso aqui nada mais é do que 84 vezes 10 elevado à sexta pascal, né? Esse mega tem esse valor. Ele me dá o diâmetro da peça, né, de 37, então o diâmetro de 37,5 milímetros, né? Esse é o diâmetro da peça. E ele quer saber, pessoal, no primeiro etapa do problema, qual que é o torque máximo. Então, é isso que ele quer saber no exercício. É óbvio que para calcular o torque máximo, nós precisamos de achar um momento polar, que é π sobre 2 vezes o raio a quarta. Como ele deu o diâmetro, pessoal, e nós sabemos que o raio é o diâmetro sobre 2, então eu vou escrever o momento polar como sendo π sobre 2, diâmetro sobre 2, a quarta. Isso vai me dar π diâmetro a quarta sobre 2 elevado a quarto é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, esse é o meu momento polar. Beleza, então a gente precisa desse momento polar, então vamos a ele. É π vezes o diâmetro, que é 37. Eu vou trabalhar aqui no sistema internacional para ficar mais fácil aí das unidades. Isso vai dar 0,0375 metros. Então, 0,0375 a quarta, né? Dividido aí por 32. Isso vai me dar um momento polar de quanto? Né? Vamos lá? Momento polar. Eu estou com o calculador aqui na mão, mas é bom que vocês acompanhem comigo aí. Vamos lá. Então, vai ser π vezes 0,0375 a quarta dividido por 32. Isso vai dar 1,94. Professor, é Oi. 32 mesmo? Não é não? Não sei, porque É era 2 sobre 2 elevado à aquela hora. quarta. É 16 vezes 2 de fora, 32. É, tá certo, então. Tá certo? Uhum. Então dá 1,94. 1,94 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Então, você tem aí um momento polar, 1,94 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Bom, agora eu quero achar, ele quer o torque máximo. Né? Então, o torque máximo vai acontecer o seguinte: você tem tensão de cisalhamento, ela é o torque vezes o raio, que nós chamamos de ρ, sobre o J, que é o momento polar. Isso me dá o seguinte, que então, se eu isolar o meu torque, ele nada mais é do que pegar a tensão de cisalhamento vezes J sobre ρ, que é o raio. Ok, só que nós não temos o raio, né? Nós temos o diâmetro. Nós sabemos que o raio, né, que eu estou chamando de ρ, ele é o diâmetro sobre 2. Né? Então, isso vai jogar na minha fórmula que o meu torque, então, ele vai ser 2 vezes a tensão de cisalhamento vezes J sobre o diâmetro. Né? Substituindo aí o diâmetro sobre 2, você tem essa fórmula aí para chegar no torque. Então, vamos lá. Então, meu torque, ele vai ser 2 vezes a tensão de cisalhamento, 84 vezes 10 a sexta, vezes o J, que é o nosso momento polar, 1,94 vezes 10 a menos 7, dividido aí pelo diâmetro, né, pessoal, que é 0,0375, e eu vou obter um torque de, vamos lá, 2 vezes 84 elevado à sexta, vezes 1,94 elevado a menos 7, dividido por 0,0375, isso vai dar 869,12 Newton metros. Então tá aí, esse é o meu torque máximo, né, para este caso. Perfeito. No segundo caso, que agora ele fala o seguinte, na sequência, ele vai dizer o seguinte. Acompanha aqui, ó. Qual seria o torque máximo T'
se fosse feito um furo de 25 milímetros de diâmetro no eixo. Então, se você pegar aqui o segundo caso, ó, ele faz um furo aqui, ó, no material. Então, ele deixou agora o meu eixo vazado. Então, ele tem um furo no segundo caso. Isso quer dizer o quê? O que muda? O que muda é o momento polar. Ao invés do momento polar, depender do diâmetro apenas, ele vai depender também do diâmetro do furo. É apenas isso que vai mudar no exercício. Então, no segundo caso, então vamos lá. No segundo caso, quando você tem um eixo vazado, então o que você tem no eixo vazado? É que o J vai mudar. Ele passa a ser π sobre 32, diâmetro externo à quarta, menos o diâmetro interno à quarta. Por quê? Porque agora está vazado. Significa você pegar o momento polar dele inteiro, né, da peça toda, né? Você podia pegar o momento polar da peça inteira, né, dessa peça inteira, e subtrair do momento polar só do furo, ó. Então você pega o momento polar da peça inteira e subtrai do momento polar do furo. É isso que eu fiz, ó. Esse é o momento polar do furo, esse é o momento polar da peça inteira. Então, o que mudou é exatamente o momento polar. Então, você passa a ter, então, um J, que vai ser π sobre 32. O diâmetro externo é 0,375 e o diâmetro interno é 0,025, né? O enunciado, ele fala aí que tem um diâmetro, um furo, né, de 25 milímetros. 25 milímetros é 0,025. Então, agora, você tem, então, um momento polar, que vai ser π vezes 0,0375 à quarta, menos 0,025 à quarta, dividido por 32. Confere aí para mim se eu não estou fazendo nada errado, tá? Aqui no meu aqui deu um J, pessoal, de 1,56. Aí vocês conferem para mim se eu não fiz errado. 1,56 elevado a menos 7 metros à quarta. Então, o que muda do primeiro caso para o segundo caso é isso. E o que ele quer saber? Ele quer saber o torque. Então, o torque, né, a gente já chegou na forma do torque aqui, eu não vou reescrever ela, vou só aproveitar. Ele fala, então, que quando eu faço o furo, esse torque muda, passa a se chamar de torque linha. Então, quem é esse torque linha que ele chama? Nada mais é do que 2 vezes a tensão de cisalhamento, vezes J, sobre o diâmetro. Aí, neste caso específico, né, menino, você tem que lembrar que o seu diâmetro é o diâmetro da peça, né? É o diâmetro da peça, porque não é o diâmetro do furo, né? É o diâmetro da sua peça. Então, sobre o diâmetro da peça. Isso vai dar um torque linha de 2 vezes 84 vezes 10 elevado à sexta, vezes 1,56 vezes 10 elevado a menos 7, né? Então, 2 vezes 84 elevado à sexta, vezes 1,56 elevado a menos 7. Dividido aí pelo diâmetro, que é de 0,0375, e eu vou obter agora um torque linha que vai mudar de 698,88 Newton metro. Me parece bem coerente. O que quer dizer ser bem coerente? O que eu espero? Uma barra maciça, vamos voltar aqui para vocês aqui para a gente discutir o exercício. Uma barra maciça, ela suporta um torque maior, né? Porque se tem mais material ali dentro, mais aço envolvido, então ela vai suportar um torque muito maior sobre a mesma tensão de cisalhamento. Se eu faço um furo na barra maciça, né, eu crio lá um furo, eu vazo essa barra, esse eixo, né, essa barra,
eu vou diminuir o número de massa lá dentro. Se a minha massa diminui, a resistência dessa barra vai diminuir. Então, ela vai suportar menos torque. Tá? Então, espero que o resultado que eu encontre seja menor do que o resultado da barra maciça. Foi isso que a gente encontrou. Né? Quando você trabalha com a barra com o torque, com o furo, o torque dela passou a ser menor. Tá? Mesmo ela aguentando a mesma tensão de cisalhamento. Ou seja, ela suporta a mesma tensão, mas ela não vai suportar o mesmo torque. Se eu insistir em dar o mesmo torque da anterior, essa barra vai romper por cisalhamento. Tá? É isso que a gente encontrou aqui, pessoal, no nosso exercício número 1. Tranquilo? Tá? Peço aí desculpas, eu sei que foi meio chato o exercício, porque a gente vacilou aí no começo em algumas questões de leitura do enunciado. Tá? Então tá aí. Bem tranquilo o exercício, na verdade, ele não tinha nada de difícil desde o início. Vamos para o próximo exercício. Deixa eu pegar aqui o livro. Né? Cadê o livro? Deixa eu baixar aqui. Onde é que eu coloquei o livro? Achei o livro. Está na minha frente, meninas. Eu não vi. Vamos lá. Próximo exercício, então. Quem estiver acompanhando o curso aí, é o exercício 5. O 5.2 nem vou fazer porque é parecido, viu, pessoal? Eu vou discutir aqui com vocês, se vocês me permitem, o exercício 5.5, porque é um pouquinho diferente do 5.2, tá? E do 5.1. Então, 5.5 aqui, eu vou copiar aqui e vou trazer aqui para o encodo para a gente fazer o 5.5. Vamos ver se dá para me fazer nesse espaço aqui. Exercício 5.5. Tá aqui. Ele é um pouco diferente. Né? O que ele tem de diferente dos outros? É porque o 5.5, ele vai levar em consideração agora que você tem vários torques em cima do seu eixo. Ah, faltou um detalhe no 5.1, né? Que a gente não fez. A gente só respondeu a primeira etapa. Desculpem aí, ó. Faltou isso aqui, ó. Faça um rascunho da distribuição de tensão de cisalhamento ao longo da linha radial em cada caso. Desculpa, pessoal, faltou isso aí. Então, deixa eu só tirar o 5.5 daqui, eu já trago ele de volta para cá. E vamos, então, finalizar essa parte aqui, que é o rascunho. Para fazer o rascunho, pessoal, eu vou, então, desenhar aqui o primeiro caso, que você tem um eixo que é maciço, né? E vou desenhar o segundo caso, que eu tenho um eixo que é vazado. Ver se eu consigo desenhar esse eixo vazado aqui. Tentar colocar ele aí, um eixo vazado. Se não ficar 100%, eu vou tentar. Então é o seguinte, você tem um eixo maciço e tem um eixo vazado, tá? Como é que eu vou representar? Deixa eu só desenhar aqui. Talvez se eu desenhar fica legal, não sei. Acho que não, não vou desenhar não. Então você tem um eixo maciço e um eixo rasado. Você tem que lembrar o seguinte. Você tem aqui o centro do eixo. O centro do eixo, a tensão é nula no centro do eixo. Então, se você pegar o centro do seu eixo aqui, a tensão no centro do eixo é nula. E ela vai ser máxima, pessoal, na borda. Então, se eu trouxer aqui a minha reguinha para a borda, que é a extremidade, da minha barra, aqui, ó, nessa extremidade, você tem torque máximo, ou tensão de cisalhamento máximo. Aqui, ó, eu não tenho como desenhar inteiriça até embaixo, então eu vou pontilhar. Tá? Por que eu pontilhei? Porque não tem massa nessa região de baixo. Você só tem massa, né? Só tem aço aqui, né? Então, nessa região entre os dois aí que você tem aço. Deixa eu só. Aqui você tem aço aqui nessa região. Ó. Porque a nossa barra é vazada. Então eu não tenho aço fora dessa região.
que a minha barra é vazada. Essa aqui, por sua vez, eu tenho um aço em toda, né? Porque ela é uma barra fixa, né? Uma barra inteiriça. Então, ela tem aço aí nela toda. Naquela de lá, não. Ela só tem aço naquela região que eu mostrei para vocês lá. Perfeito. Então, como é que funciona aí a tensão de cisalhamento? Pô, a tensão de cisalhamento, ela vai de 0 e ela aumenta linear com o raio. Então, ela vai aumentar linearmente com o raio até chegar na sua extremidade, que é quando ela atinge o valor máximo. Então, a tensão aqui, pessoal, ela vai aumentando, aumentando até chegar na extremidade, que é o máximo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Qual que é a diferença? A diferença aqui é que ela vai aumentar até o máximo. Só que como não tem massa aqui, ó, então você não vai produzir tensão. A tensão ela vai começar de fato somente aqui, ó. Nessa região é que você vai ter a tensão de fato. No restante você não tem, vai ser só uma linha pontilhada. Então ela vai atingir o máximo aqui. Deixa eu desenhar de novo aqui, que eu botei cor diferente. Então você vai ter aqui o seu máximo. Essa tensão máxima, se você for desenhar a tensão, ela vai ser máxima na extremidade do meu eixo, né? Ela vai ser o máximo aqui. E ela vai mudando linearmente, pessoal, lá dentro do meu eixo. E aqui ela vai ser máxima, aqui, ó, nessa extremidade. E aqui é o mínimo da tensão que eu vou obter, é claro, mínimo onde tem massa. Então aqui você tem a sua tensão crescendo até chegar ao máximo de 84 megapascal. Aqui só vai ter tensão aqui, ó, que é onde você tem aí material, né? E o máximo aqui é também 84 megapascal, tá? Então esse é o diagrama de tensão de um eixo maciço. Você tem aqui um eixo maciço e de um eixo vazado. Agora, essa é a tensão máxima nos dois casos. Perfeito? Então, ele pediu para desenhar, né? Faça um rastro com distribuição de tensão de cisalhamento. Então, tá aí. Ela começa no centro. Lembra que no centro da peça não tem tensão de cisalhamento, ela é nula. E ela vai aumentando até a extremidade da peça, que é quando ela atinge o seu máximo. Tá? Quando é vazado, você não tem tensão na parte que é o furo. Só passa a ter tensão onde tem realmente material, onde tem aço. Aí ela começa nesse ponto aqui, ó, e vai até 84. Daria para encontrar esse ponto aqui. Que tensão seria essa nesse ponto aqui, pessoal? Ó? Que tensão seria essa? Né? Para eu achar essa tensão, eu posso usar semelhança de triângulo. Né? Então, você tem mais ou menos um triângulo assim, ó, ali. Ó. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos, para vocês entenderem. Aqui é 84. O raio é 37,5, né? O raio todo. Não, o raio não é 37,5, não. O diâmetro é 37,5. Então, você tem aqui um raio que vai ser de 37 dividido por 2, 18,75 de raio. 18,75. Né? E aqui, ó, nessa posição aqui, ó, essa posição que eu estou desenhando aqui, pessoal, só precisa acompanhar essa posição aqui, ó, que é quando começa a peça. Nessa posição aqui, você tem um raio, né, de 25, então dá 12,5, seria esse raio aqui. Né? Deixa eu mudar aqui o desenho, para fazer mais bonitinho, ficou muito feio aqui. Então você tem um raio de 18,75 e aqui você tem um raio de 12,5. Tudo em milímetros. E ele quer saber que tensão é essa. Ó. Que tensão é essa? Que é essa tensão aqui, ó, nessa posição que está grifado aqui. Aqui eu posso usar a semelhança de triângulo, né? Ou seja, 84 está para 18,75, assim como a tensão está para
12,5. Então, você pode multiplicar aí cruzado, você tem 84 vezes 12,5 dividido por 18,75 e você vai obter uma tensão de 56 megapascal. Então, essa tensão aqui é de 56 megapascal. Exatamente assim. Aqui, exatamente nesse ponto, você começa a ter uma tensão de 56 e ela vai aumentando até chegar ao máximo de 84. Aqui no centro, a tensão é nula, né? E aqui eu não coloquei nada porque não tem massa aqui nessa região. Então você não tem tensões ali. A tensão ela começa exatamente na borda, nesse ponto. Isso no eixo vazado. No eixo maciço, você tem tensão ao longo da peça, em toda a peça, tá? Em toda a peça aqui eu consigo calcular a tensão. Basta usar essa relaçãozinha aqui, né, de semelhança de triângulo, e você calcula a tensão aqui em qualquer ponto que eu quiser nesta peça. Então é isso, faltava esse detalhe. Então tá aí o detalhezinho para vocês, né? Vamos então agora para o próximo exercício. Isso aqui foi a demonstração que eu fiz, né? Professor, Oi. eu poderia desenhar aquele gráfico lá invertido, tipo assim, saindo do centro da peça para a direita? Para Aí o baixo? triângulo ficaria invertido? Para baixo, você fala? Não, ele para cima do jeito que ele tá, só porque a força saindo do centro para a extremidade direita da peça. Aí, tipo Não, assim, não, ficar um aqui, desenho para cima, entendeu? aqui é qualquer sentido que você quiser desenhar, pode, não tem problema Ah, nenhum. ok, então. Desde que ele seja linear, tá? Nesse sentido aqui, eu estou dizendo que a torção está nessa rotação, ó. Tá? Estou dizendo que a torção está aqui, ó, nesse eixo, do jeito que eu coloquei aqui. Ah, eu estou dizendo que a torção está assim, ó, na peça. Agora você pode desenhar aí em qualquer situação, sem problema. Tá aparecendo informação aqui que a minha internet está instável. Não sei se está Tá sim, o professor tá cortando sua fala. cortando, né? Aham. Acabei de receber informação aqui que a minha internet está instável. Vamos lá para o próximo? Próximo exercício é o 5.5, pessoal. 5.5, esse exercício aí, ele fala o seguinte: um eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Determine a tensão de isolamento máximo absoluta no eixo. Então, ele quer a tensão máxima no eixo. É óbvio que a tensão máxima depende do torque máximo. Então, se você encontrar aí qual é o torque máximo que você tem na peça, você vai então encontrar a tensão máxima, tá? De que forma que seria isso? Nós sabemos o seguinte: a tensão máxima, meninos, a tensão de cisalhamento máximo, ela é, se você for trabalhar isso, ela é o torque máximo, né? Porque isso está discutindo tensão máxima, vezes o raio, que pode deixar raio mesmo, sobre o J. Isso é tensão de cisalhamento máximo. Tá? Como o eixo é maciço, nós já sabemos que o J, quando o eixo é maciço, é π sobre 32 diâmetro a quarta. A gente demonstrou isso no exercício anterior. Então, aqui eu já posso achar logo o J. Então, meu J, que é o momento polar, vai ser π sobre 32 vezes o diâmetro, né? A quarta. Isso vai dar um J de quanto? Ó? Confira a minha conta aí, pessoal, junto comigo, que pode ser que eu erre aqui. Elevado à quarta dividido por 32, e eu vou obter um J, que é o momento polar de inércia, de 7,95 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. Confere aí se o Clodoaldo não errou. Então, esse é o momento polar. Observe que eu estou escrevendo o momento polar em função do diâmetro, né? Para ficar mais esperto, para não cometer vacilos aí de trocar de raio por diâmetro. Beleza, esse é o momento polar. Então, ele quer o torque, ele quer a tensão máxima. Poxa, a tensão máxima, pessoal, ele quer a tensão máxima. A tensão máxima depende do torque máximo. Tá. Um aluno inicial, ele ia falar assim: ah, professor, torque máximo é 500, olha lá. 500 newton é o torque máximo. Então, eu posso substituir aqui por 500 e pronto, mando bala. Não, não pode. Esse é o grande detalhe que você tem que lembrar na hora de fazer exercício. Toma cuidado, cara. Você está calculando o torque, não é na engrenagem. Não é nessa engrenagem que eu estou calculando a tensão de cisalhamento.
Estou calculando a tensão de cisalhamento no eixo, nesse eixo. É no eixo que eu estou calculando. É isso que ele está falando. No eixo. Determina a tensão de cisalhamento máximo no eixo, não é na engrenagem. Então, você tem que descobrir em que posição o torque é máximo no eixo, tá? Não na engrenagem. Para você identificar isso, geralmente a gente faz corte na peça. Vamos imaginar que eu faço um corte aqui, ó, na peça. Faço um corte de cá e de cá e olho. Quanto que é o torque para lá que você está visualizando? Professor, estou visualizando 300. Quanto que você visualiza para cá? Também tem que ser 300, porque tem que ser ação e reação. Será que é 300? Vamos ver? Aqui eu tenho 500, aqui eu tenho 200. Como eles estão na mesma rotação, tá vendo? Ó, o sentido é para lá. Ó. Então eu posso somar 700. Para cá, ó, eu tenho 400 voltando. Então, menos 400. 700 menos 400, 300. Então, observe, quando eu faço um corte, olho para a peça ou para um lado ou para o outro, eu vou encontrar o mesmo torque. Tá? Então, quando eu cortei essa peça aqui, nessa posição do eixo, olhei para lá, vi 300, olhei para o lado de cá, vi 300. Então, o torque nesse ponto é 300. Agora, vamos fazer um corte aqui no meio. Ó. Quando eu faço um corte nesse ponto aqui e olho para a peça para lá, eu vejo 500 vindo e 300 voltando. Então, se eu considerar para lá positivo, então eu tenho 500 menos 300. Então, isso dá 200. Então, o torque nesse meio aqui dá 200. Tem que dar 200 do lado de cá. Se você pegar, ó, você tem 400 voltando, 200 indo. Então, 200 menos 400 vai dar menos 200. Então, se você encontrou 200, você encontrou 200 de novo. Tá? Muito tranquilo. 200, 200. Beleza? Então, você encontrou 200, 200. Então, no centro é 200. Então, agora eu vou fazer um corte aqui. Ó. Quando eu faço um corte aqui e olho para lá, o que, que eu encontro? Ó? Eu encontro 300, 500, 200. Então, esse e esse está no mesmo sentido. Então, soma. Dá 700 menos 300, dá 400. E se eu olhar só para cá, não tem que fazer conta nenhuma. Ó. Já está os 400 aqui. Ó. 400. Então, aqui nessa região você encontrou 300. Quando você cortou aqui, você encontrou 200. Quando você cortou aqui, você encontrou 400. Então, no eixo, aonde o torque é máximo? No 400. Então, é 400 que eu vou utilizar para me calcular a tensão máxima. Então, vai ser 400 vezes 0,015. É o raio. O diâmetro é 30. Raio é metade, então dá 15 dividido pelo J, né? Que é 7,95 vezes 10 a menos 8. Isso me dá uma tensão, um torque, tensão máxima de cisalhamento de quanto? Vamos ver? 400 vezes 0,015 dividido por 7,95 elevado a menos 8. Eu vou obter algo do tipo 75.471,698 Pascal. Isso nada mais é, se você colocar em notação científica, ou se você não quiser colocar notação científica, você pode escrever isso aqui, é 75,47 megapascal. Né? Basta andar 6 casas, né? E você tem isso em mega. Mega é 10 elevado a sexta, então basta andar 6 casas com a vírgula. Né? Você anda aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então paro por aqui e aparece aí o mega, né? 75,47 megapascal. Então vocês observem que esse tipo de exercício tem que ficar esperto, tá? Não usa o torque está na engrenagem, não. Esse torque é para a engrenagem. Você tem que analisar o eixo. É o eixo que você analisa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Ninguém falou nada? Eu imagino que está tranquilo aí o exercício. Podemos, então, partir agora para um outro exercício, que é o nosso último de hoje, porque nós já estamos no finalmente aqui já da nossa aula. Exercício 5.6. Só porque a figura muda um pouquinho, eu vou fazer ele para vocês visualizarem. 5.6.
que diz o seguinte. Exercício 5.6. Aí a figura dele, pessoal, é essa aqui embaixo. Espera aí. Deixa eu pegar aqui, que a figura dele está um pouquinho abaixo no livro. Essa é a figura dele. Vou esticar aqui. Bom, então essa é a figura do exercício. 5.6, do 5.7 e do 5.8. Ele tem a mesma figura. Então aqui ele fala o seguinte nesse exercício. O eixo maciço de 32 milímetros de diâmetro é usado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Se o eixo estiver apoiado em mancais lisos A e B, que não resistem, né, ao torque, determine a tensão de cisalhamento envolvida nos pontos C e D. Então, olha só. Aqui, pessoal, é um pouco diferente do que a gente acabou de fazer. No anterior, ele queria o torque máximo. Aqui não, ele quer saber quanto que é a tensão em C e quanto que é a tensão em D. Então, aqui, ele mudou a ideia, ele não perguntou o máximo. Porque se eu for para o máximo, eu tenho que fazer um corte e analisar. Aqui não. Aqui ele quer saber quanto é a tensão no ponto C e quanto é a tensão no ponto D. Tá? Então, para fazer isso, você tem que lembrar do momento polar. O momento polar, que é o nosso J, ele é π diâmetro a quarta sobre 32. Então, isso vai dar um J, que vai ser π, vezes o diâmetro a quarta, que é 0,032 a quarta, sobre 32. Né? Isso vai dar um momento polar de π vezes 0,032 a quarta, dividido por 32. Isso vai dar 1,029 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Então, aqui é tranquilo, você achou o momento polar aí, ó. Ficou fácil. Agora, pessoal, vem a parte chata. Vamos lá, ele quer saber a tensão de cisalhamento envolvida no ponto C. Então, no ponto C, a tensão de cisalhamento do ponto C, ela vai ser quem? Ela vai ser o torque, lá no ponto C, vezes o raio, dividido pelo J. Então, quem é o torque no ponto C? Então, você vem fazer um corte aqui, ó. Faz um corte e olha para um lado para o outro. Aqui eu vou olhar para cá logo, que aqui fica fácil. Quando eu olho para cá, só tem esse torque, ó. Eu não preciso fazer conta. Mas se eu olhar para lá, eu faço a conta, ó. Você tem 260 girando nesse sentido e 75 girando para cá. Então, é 260 menos 75, que vai dar 185. Então, eu não sou bobo nem nada. Faço o corte aqui e olho para cá, ó. Então, o torque é 185. Tá? Então, aqui você vai ter que a sua tensão no ponto C, ela vai ser 185 vezes o raio, que é de 16 milímetros, né? Dividido pelo J, que é 1,029 vezes 10 a menos 7. Então, eu vou ter uma tensão, cisalhamento no ponto C, 185 vezes 0,016 dividido por 1,029 elevado a menos 7. Eu vou obter 28,77 megapascal. Confere aí se é isso mesmo, viu, pessoal? Eu já coloquei na notação de mega, tá? Pascal. Então, é isso que eu vou obter aqui. Aí ele também pede o torque no ponto D, né? O torque não, desculpa, a tensão no ponto D. Então, eu vou lá para a tensão no ponto D. Então, no ponto D, eu tenho que a tensão no ponto D vai ser quem? Vai ser o torque lá no ponto D, vezes o raio, dividido por momento polar. Então, a tensão no ponto D, ela vai ser 75 vezes 0,016 dividido aí por 1,029 vezes 10 a menos 7.
Isso vai dar uma tensão no ponto D de quanto? Tá, novamente aqui, ó, você faz o corte aqui, ó. Fez. Você pode olhar para cá, mas eu não fui bobo, eu olhei para lá, ó. Então, quando eu olho para lá, como tem que dar a mesma coisa, fica fácil de observar. Mas se você olhou para cá, não tem problema, ó. Esse cara tá vindo, então é 185, e esse cara aqui está voltando, então você tem que subtrair um menos o outro. Na hora que você fizer essa conta, você vai obter que em módulo é 75. Então, tanto faz para que lado que você vai olhar. Tá? É óbvio que eu faço o corte aqui, não sou bobo nem nada, olhei para o lado de lá, que aí não tem nem que fazer conta, né? Vocês percebem que sai de cara aí, né? Então, 75 vezes 0,016 dividido por 1,029 elevado a menos 7. Lembrando para vocês conferirem sempre minhas contas aí, tá? 1,66 mega pascal. Tá aí a minha tensão de cisalhamento no ponto C e no ponto D, pessoal. Então tá aí a tensão de cisalhamento no ponto C e no ponto D. Ok? Então, com isso, a gente chega então ao final de mais uma aula de exercício. Agradeço a atenção de vocês. A gente se vê aí numa próxima aula.